Paz do Senhor, amados irmãos e amadas irmãs. Eu sou o seu irmão em Cristo, Marildo Gomes, e você pode encontrar mais informações ao meu respeito aí na descrição do vídeo, amém? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. E se você gostar do vídeo, deixe seu like ao final e também ative o sininho para que você possa receber atualizações de novos vídeos, amém? Bom, irmãos, hoje nós temos um tema sensível e polêmico para discutir. E eu já aviso que nem de longe nós queremos ser absolutos na nossa opinião, até que se prove o contrário. O que nós queremos é apenas debater esse tema para o enriquecimento e o esclarecimento espiritual do povo de Deus, amém? Em finais de tempo, irmãos, onde tudo caminha para o cumprimento da palavra de Deus, a pergunta é correto os pregadores evangélicos cobrarem para pregar? Quem já não viu em diferentes redes sociais e por aí os cartazes de pregadores dizendo que estão com as agendas abertas? Homens e mulheres cristãs que se expõem como verdadeiros sentinelas na vanguarda da pregação cristã, mas que quando contactados exigem ser abençoados, o que na linguagem direta significa um cachê ao final do culto, dinheiro. Seja 100, 200, 300, 400, 500, 1.000, 2.000, 5.000 e até muito mais dependendo da popularidade desse pregador. E muitas igrejas pagam, não é mesmo, irmãos? Essas igrejas pagam mantendo o ciclo como se fossem verdadeiras contratações profissionais. A princípio, nós queremos alertar que nós vamos analisar esse fenômeno somente à luz da Bíblia e de nenhum outro livro ou referencial, já que a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, amém? Vamos lá então, irmãos, o que é a pregação bíblica? A gente vai se socorrer a alguns apontamentos que a gente escreveu aqui no computador, né? Para não se esquecer. Desde os tempos remotos, irmãos, no Antigo Testamento, Deus enviava profetas com mensagens dele para as nações e para pessoas, né? Fossem mensagens de exortação, edificação, consolo, alertas de destruição e também de cativeiro. Moisés trouxe a mensagem de libertação aos cativos de Israel. E ao mesmo tempo, Moisés também trouxe a mensagem de destruição do Egito, caso o faraó retesse o povo de Deus ali. Natã trouxe a mensagem da ciência e o castigo de Deus sobre a vida de Davi por causa do pecado dele com a mulher casada. O mensageiro não recebia nada por isso, mas ele era separado no ventre da mãe muitas vezes e cumpria tal vocação copiosamente. A grande verdade, irmãos, é que lá no Velho Testamento, a maioria dos profetas e mensageiros de Deus, muitas vezes chamados de atalaias, eram perseguidos por causa das suas mensagens. Eles não recebiam por isso. Muito pelo contrário, né? Nós temos Daniel, que foi cativo na Babilônia. Nós temos Jeremias, que foi jogado numa cisterna, perseguido pelo povo, sofreu humilhações, agressões. Na verdade, a maioria dos profetas passavam por sofrimento, por perseguição e colocavam as suas vidas em risco para entregar a mensagem de Deus para os povos e para as nações daquela época. Mas receber, jamais recebiam. Não há nenhum relato que eles recebiam para entregar a mensagem de Deus naquela época, né? Já no Novo Testamento, irmãos, com o nascimento de Jesus, o primeiro pregador foi João Batista e também o último profeta, que a Bíblia diz, né? João Batista veio preparando o caminho do Mestre com uma dura mensagem para o povo de Israel naquela época, né? João Batista veio do deserto comendo mel silvestre, comendo gafanhotos, e a Bíblia diz que ele tinha uma mensagem muito dura para o povo de Israel naquela época. Em seguida, né, Jesus começou a pregar e a ensinar de várias formas e em muitos lugares, não havendo no Novo Testamento nenhum registro de que Jesus tenha cobrado para pregar alguma vez. Jesus tenha cobrado para anunciar as palavras de Deus para os homens e para as mulheres daquela época, né? Em seguida, Jesus separou os apóstolos e discípulos e os enviou para evangelizar o mundo, pois ele subiria ao céu após ter morto e depois ressuscitaria, né? Após a morte de Jesus, segue-se no livro de Atos a fundação da igreja como uma entidade divina com seus cargos e formalidades criadas por Deus.
pastores, evangelistas, bispos, presbíteros, diáconos, cooperadores, como os mais habituais, né? Sendo que não havia mais a figura do profeta já no Novo Testamento, e sim do dom da profecia, emanada por alguém que tinha recebido de Deus esse dom. Nesse ponto, nós notamos que após Jesus subir ao céu, a igreja local, composta pelos discípulos, ensinava veementemente, irmãos, a divisão dos bens de forma igualitária entre os irmãos da igreja, né? Todo mundo que tinha posses, que tinha bens, vendiam, traziam o dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos dividiam de forma igualitária entre os irmãos da igreja, para que não houvesse nenhum necessitado. E a Bíblia diz que realmente não havia nenhum necessitado. Então, irmãos, ficou claro que os que somavam a igreja passavam a ter o foco nas coisas do alto, e não mais nas posses e dinheiro deste mundo. Assim nós temos que, segundo a história bíblica, a pregação jamais foi paga. E mesmo assim, se multiplicavam os pregadores poderosos daquela época, como Paulo, Barnabé, Pedro, Silas e outros, a ponto de Estevão, né, que foi o primeiro mártir, ser morto apedrejado enquanto pregava a palavra de Deus. Mas ele não cessou de falar do amor de Deus até seu último suspiro. Irmãos, retornando ao ministério de Jesus, nós temos em Marcos 10,16, um jovem rico que vem e pergunta para Jesus: Mestre, como farei para herdar a vida eterna? Jesus responde para ele: vai, vende tudo que tem, divide com os pobres e me segue, e assim você terá um tesouro do céu. A Bíblia diz que aquele jovem, ao ouvir essas palavras de Jesus, ele desanimou completamente, se entristeceu e deixou para lá a ideia de seguir a Jesus. Como resposta à conduta desse jovem, irmãos, Jesus disse que seria muito difícil um rico entrar no reino do céu. Em Mateus 10,38, Jesus diz também que de graça recebestes e de graça dai. Até aqui, a Bíblia relata a pregação da palavra por muitos, de graça e sem qualquer imposição de valor financeiro. Bom, irmãos, então, de onde, pois, surgiu essa ideia de se cobrar para pregar, ou de que as igrejas têm que pagar o pregador no final, ou que o pregador tem que ter algum tipo de vantagem financeira, material, após ter pregado a palavra de Deus? No Velho Testamento, havia em Israel os levitas, né? A tribo de Israel, uma das tribos de Israel que eram os levitas. E essa tribo ela foi separada por Deus e ela era encarregada de cuidar exclusivamente das coisas do templo e da obra do Senhor naquela época. Eles não tinham um outro trabalho, um outro ofício que não fosse esse. E eram exclusivamente homens e mulheres da tribo de Levi. Das 12 tribos de Israel, eles eram da tribo de Levi. Já no Novo Testamento, nas cartas de 1 Timóteo 5:18, há a seguinte afirmação: é digno o obreiro do seu salário. Assim, irmãos, alguns usam erroneamente esses textos para justificar tal cobrança. Mas certamente, à luz do que nós já falamos, essa prática não é correta, não é aceita. Essa prática de se cobrar para pregar a palavra de Deus, para fazer a obra de Deus, essa prática não é bíblica. Nós não estamos aqui para ofender ninguém, não estamos aqui para condenar ninguém, porque nós não somos juízes da vida de ninguém, mas nós estamos analisando a luz da palavra de Deus. Amém? Em primeiro lugar, a tribo de Levi, irmãos, é exclusivamente de Israel e não da igreja. A igreja, irmãos, ela nasce como entidade divina no Novo Testamento, né? Com seus cargos e estrutura própria. A igreja, como um órgão divino, caminha por costumes e leis próprias que a Bíblia instituiu lá no Novo Testamento. Por isso, descabe usar a tribo de Levi como pretexto para cobrar, para utilizar a obra de Deus como um meio de levantar fundos. É comum você ver pessoas dizendo que é levita, que vive da obra, que foi separado para a obra de Deus e outras formas de se manter sem um trabalho comum, sem um trabalho material e dessa forma ir recebendo da obra de Deus. Vamos lá. Hoje a igreja é composta por denominações, igrejas
como Assembleia de Deus, Deus é Amor, Quadrangular, enfim, uma infinidade de denominações que foram se fundando ao redor do mundo durante aí o tempo que nós estamos na Terra, igrejas grandes, igrejas pequenas, mas todas são uma denominação e todas têm um CNPJ. A igreja ela funciona para o fisco, para a Receita Federal, para as autoridades, como se fosse uma empresa, mas não é porque a igreja não vende nada, pelo menos não é para vender, amém, irmãos? Então a igreja ela tem um CNPJ, ou seja, ela é monitorada, ela é fiscalizada pelas autoridades. Irmãos, quando alguém, devido à sua fé, capacidade, reputação, separado para ser um obreiro assalariado em uma igreja, na obra de Deus, é porque essa pessoa merece e efetivamente vai ficar pelo menos 8 horas diárias em serviços ali, né, pela obra de Deus que o assalariou. Esse é o obreiro digno do seu salário, pois como qualquer pessoa, esse obreiro provavelmente tem uma família, tem contas para pagar, né? É um ser humano como qualquer outro, está trabalhando ali. Então ele é registrado pela igreja, né? A igreja vai pagar os seus direitos trabalhistas, ele vai ter ali um horário para cumprir, vai ser subordinado ao pastor daquela igreja, e ele vai estar ali durante todo aquele período ali à disposição da igreja para estar trabalhando na obra do Senhor, seja socorrendo viúvas, socorrendo órfãos, trabalhando ali dentro da igreja, servindo a ceia, limpando a igreja, pregando para fora ali, enviado pelo pastor daquela igreja, e assim por diante. Esse é o obreiro digno do seu salário. Pois como qualquer pessoa, ele precisa realmente receber, porque ele foi contratado pelaquela igreja depois de passar por todas as formalidades que aquela igreja exigiu. E isso não é conversa de pastor não, viu, irmãos? Porque eu não sou pastor, tá? Isso não é conversa de pastor, realmente é a lei, né? É a lei que assim exige. Esse obreiro, irmãos, não é alguém que simplesmente deixou de trabalhar na sua vida material com desculpas de ser separado por Deus para ser levita, como alguns erroneamente usam essa parte aí da Bíblia, lá do Velho Testamento. Mas sim, é uma pessoa que depois de muito trabalho voluntário, uma reputação ilibada, uma reputação limpa, uma reputação clara, muita fé, muito tempo de observação ali pelo corpo ministerial daquela igreja, essa pessoa foi separada para servir a Deus integralmente com as suas mãos e com o seu coração ali na obra de Deus. Então ela é separada, ela é contratada, assalariada, ela já é um membro daquela igreja e assim ela fica à disposição daquela igreja durante aquele período ali e depois, evidentemente, ela pode estar congregando os cultos à noite e dependendo ali do próprio desejo dela. Mas aquele período ali ela está assalariada pela igreja, então ela fica à disposição da igreja. Esse é o obreiro digno do seu salário, né? Não é um preguiçoso que a pretexto de servir a Deus e que não quer trabalhar com as suas mãos e prover o sustento com o seu próprio suor, fica dizendo que foi separado para trabalhar na obra de Deus. Mas sim uma pessoa que foi separada com todas as formalidades e transparências da moral e da ética cristã. Assim como qualquer trabalhador, esse homem, essa mulher é digno do seu obreiro, do seu salário, né? Porque essa pessoa conquistou esse cargo no coração de Deus e no coração ali do corpo pastoral daquela igreja. Essa pessoa é uma pessoa de reputação. Amém? Bom, isso não significa que essa pessoa é um levita, porque não existe mais levitas, exceto pessoas que são da linhagem da tribo de Levi lá no país de Israel hoje, tá? Pois esse cargo, ele era para os da tribo de Levi em Israel. E não é um cargo para qualquer outra nação, não é um cargo para a igreja. Esse é um cargo que havia naquela época, um cargo cerimonial, um cargo ministerial para o povo de Israel naquela época. Irmãos, tais ensinos errados têm desviado a muitos, levando as pessoas para o caminho do comércio da palavra de Deus, né? Assim como o apóstolo Pedro disse lá na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 2. Ele previu pelo Espírito de Deus que nos últimos tempos viriam homens que fariam do rebanho de Deus comércio, por pura avareza. E nós vemos muito disso hoje. Irmãos, já dá até para prever a pregação desses pregadores. Chave do carro, da casa ao carro luxuoso, faculdade, casamento, dinheiro, bons empregos e outros bens materiais.
Não que Deus não possa dar isso para o teu povo. Não que Deus não possa abençoar um servo ou uma serva dele com essas bênçãos. Mas o foco da pregação bíblica não pode ser essas coisas, né? O foco da pregação bíblica tem que ser as coisas do alto, porque a própria palavra de Deus diz que nós devemos buscar as coisas do alto e as outras coisas nos serão acrescentadas. Infelizmente, a pregação desses pregadores, em 98%, trazem como foco as coisas dessa terra. Por isso, esses pregadores usam porções bíblicas fora do contexto, né? Eles separam versículos da Bíblia, versículos ali isolados, e usam para dizer que você não nasceu para ser caldo e sim cabeça, e porções desse tipo. Ora, essa parte que eu citei, onde a Bíblia diz lá em Deuteronômio, se eu não me engano, que se você, enfim, você não nasceu para ser caldo e sim cabeça, ela diz, ela nos afirma que se nós obedecermos a palavra de Deus, então o Senhor vai nos colocar como cabeça e não cauda. Mas ela também nos alerta que se nós não obedecermos a palavra de Deus, irmãos, nós vamos ser colocados como cauda e não como cabeça. Os pregadores que cobram, eles utilizam esse versículo, essa parte da Bíblia, constantemente, né? Dizendo que Deus vai abençoar as pessoas ali, não importa como elas estão andando. Isso não é verdade. Isso não é verdade, isso não condiz com a verdade bíblica. Amados, a palavra de Deus nunca poderá ser vendida mesmo, porque ela tem valor inestimável, um valor imensurável. Além disso, tais pregadores nunca portarão verdadeiramente a palavra de Deus. Sempre trarão palavras adulteradas e vazias que agradarão quase que sempre a carne. Será, irmãos, que ao ser convidado para pregar em um congresso, onde vão estar ali centenas e milhares de pessoas, um desses pregadores já sabendo o cachê que ele vai levar ali no final daquele congresso, no final daquele culto, ele vai trazer uma palavra que desagrade aquelas pessoas? Será que se Deus dá uma palavra de exortação, uma palavra de chicote, uma palavra de peso para aquele pregador entregar para aquela multidão, ele sabendo que ele vai desagradar centenas de pessoas ali, e essas pessoas provavelmente vão reclamar com o pastor, pedindo para não trazer mais aquele pregador ali, será que ele vai pregar essa palavra sabendo que o pastor não vai mais chamá-lo e esse pregador vai perder o seu cachê? É lógico que não, irmãos. Só de cobrar para entregar a palavra de Deus, nós já temos o entendimento que esse pregador não vai trazer a palavra de Deus da maneira que Deus possa ter passado para ele. Na verdade, na maioria das vezes, nem foi Deus que passou, né? Na maioria das vezes, pode ter alguma exceção, pode ter algum pregador aí que cobra para pegar e, infelizmente, foi ensinado errado, começou agora e viu essa prática aí no meio dos cristãos e acaba praticando também, mas a grande maioria faz de forma com consciência do que está fazendo, né? Então, provavelmente ele não vai entregar a palavra de Deus, ele não vai entregar aquela mensagem dura que Deus mandou ele pregar, porque ele não vai mais ser chamado para pregar. Irmãos, a obra de Deus não é cabide de emprego. A obra de Deus, ela não existe para trazer dinheiro, para trazer bênçãos materiais para as pessoas. Sim, Deus pode nos abençoar, como já foi dito, mas ela não existe para isso, né? Mas, irmãos, a que custo esses pregadores têm feito isso, né? Almas recebendo mensagens falsas de Deus, mensagens que Deus não mandou, profetadas, as chamadas revelações e profecias que Deus não ordenou, que Deus não transmitiu, tudo isso para manter o cachê e os movimentos avivalistas, sem santificação e a obediência à palavra de Deus. Nenhum pregador desses prega a palavra de Deus genuína, pois ele sabe que ao desagradar as pessoas daquela igreja, o pastor não vai mais chamar ele. Assim, esses pregadores usam de artifícios, como palavras doces, revelações genéricas para alegrar aquela multidão, para alegrar aquele povo ali naquele culto. E depois, normalmente, na maioria das vezes, esses pregadores saem postando aí nas redes sociais que o culto que ele pregou foi uma bênção, que o céu desceu na terra e que Deus falou tremendamente. E outra, eles não aceitam críticas. E a Bíblia, ela é contrária ao crente, ao pregador, que dá glória a si próprio.
A Bíblia condena o cristão dar glória a si próprio, né? Nós devemos dar glória a Deus. E esses pregadores quase que nunca não aceitam críticas. Quando alguém critica ali num comentário, eles passam a dizer que a pessoa está com inveja, que a pessoa não prega, que isso, que aquilo, né? E normalmente eles não aceitam nenhum tipo de crítica, né? Você pode, se você conhece algum pregador desse tipo, analisa ali nas redes sociais dele, analisa ali que sempre ele vai tá dizendo, né, que o céu desceu na terra, que foi tremendo o culto que ele pregou, e ele nunca vai dizer assim, olha, o culto foi muito abençoado porque Deus falou naquele culto. Olha, o culto foi muito abençoado, foi uma bênção, porque Deus teve misericórdia e nos usou. Ele sempre vai dizer sempre vai ter a palavra eu preguei e aquele culto foi muito abençoado. O culto que eu preguei, Deus desceu ali praticamente. Ele sempre vai ter esse tipo de palavra, né? Sempre vai ser esse tipo de comentário, né? Analise e você vai ver que aquilo que nós estamos dizendo está embasado em experiências, em muitos cultos que nós participamos e assim por diante. Mas uma coisa esses pregadores têm em comum. Eles cobram, pregam o que o povo quer ouvir, as suas profecias e revelações nunca se cumprem e eles dão a si mesmo a glória que eles deveriam dar a Deus o tempo todo. Como nós falamos nas redes sociais, da maioria deles a gente só vê isso, né? Glória a si próprio. Né? E o tom deles é quase que de alguém que ordena Deus trabalhar para eles. Tipo, eu vou ordenar o anjo e o anjo vai fazer isso, né? Deus vai fazer isso agora quando eu fazer aquilo e assim por diante. Como se Deus estivesse ao nosso serviço, né? Não é verdade, irmãos. Nós estamos ao serviço de Deus. Nós somos usados por Deus apenas por misericórdia. Amém? Assim, amados, talvez alguém pergunte, ao ser convidado para pregar em uma igreja e após pregar, a igreja ali ofereça um certo valor para esse irmão, né? Para esse pregador, né? Uma oferta especial, como uma oferta missionária e assim por diante. Aí você me pergunta se esse pregador ele deveria aceitar. Ele não exigiu, não pediu nada, ele simplesmente aceitou pregar, foi convidado, aceitou pregar e ao final o pastor sentiu ali no coração de fazer uma oferta e entregar para aquele pregador. Bom, irmãos, na minha visão, a minha resposta é que caso esse pregador queira, caso ele precise desse dinheiro, não há nada de errado dele aceitar, porque ele não exigiu para pregar a palavra de Deus, né? Ali a igreja sentiu, né? Deus pode ter tocado ali no pastor da igreja, e a igreja sentiu e fizeram essa oferta para ele, né? Se Deus tocou no coração dos pastores e o pregador precisa, eu entendo que não haverá nada de errado nisso. Pois ele não condicionou pregar a palavra de Deus ao recebimento daquele dinheiro. E provavelmente, irmãos, Deus está abençoando licitamente aquele pregador, para que ele possa fazer algo de bom, né? Que ele precisava, ou ajudar alguém, talvez, né? E como cristão, certamente ele vai destinar esse dinheiro para algo bom e proveitoso, para que o nome do Senhor seja glorificado e para, provavelmente, ajudar algum servo de Deus. Outra forma, irmãos, pela qual sai dinheiro do caixa de uma igreja legitimamente, seria como um exemplo hipotético e imaginário a seguir. Por exemplo, é um exemplo hipotético. A Igreja Assembleia de Deus, ela vai fazer um congresso e ela convida ali um pregador da Igreja Quadrangular, por exemplo. Né? Então, o pastor da Assembleia de Deus liga para o pastor da Quadrangular e pede para enviar um pregador para pregar naquele congresso. O pastor da Quadrangular concorda e vai enviar o irmão fulano de tal. Então o irmão fulano de tal vai no dia do congresso, prega, faz ali a obra de Deus, né? E ao final do congresso, o pastor da Assembleia de Deus faz uma oferta missionária, uma oferta de ajuda, entrega na mão daquele pregador e manda que ele entregue para o pastor da igreja dele ali, para o caixa da Igreja Quadrangular. Eu não vejo nada de errado nisso. Porque aquela igreja quadrangular paga aluguel às vezes, tem despesa com água, com luz e até mesmo com obreiros assalariados, como a gente já explicou lá no começo desse vídeo. Então aquele obreiro leva o dinheiro, entrega para o pastor, para o tesoureiro daquela igreja e aquele dinheiro entra no caixa daquela igreja. Se esse obreiro que pregou no congresso, ele é assalariado pela igreja, melhor ainda, por quê?
Não que a igreja esteja pagando a pregação dele, mas aquela igreja quadrangular, ela tem custos para enviar aquele obreiro e assim por diante. Então, eu acho que não há nada de errado nisso, né? Nós também vemos como lícito quando um pregador vai pregar em um congresso, em um culto, e a igreja ressarce ele dos custos, né, da viagem, hospedagem, alimentação. Não há nada de errado nisso, porque na verdade ele só está sendo ressarcido. Portanto, irmãos, quando um pregador leva o dinheiro para a sua igreja, dessas formas corretas que nós explicamos, esse dinheiro está monitorado pelas instituições, né, que são as igrejas que estão por trás deles, né? Seja a Assembleia, seja a Quadrangular ou outras igrejas que possam participar aí de um trabalho dessa forma aí, né? Não é alguém que pegou o dinheiro e vai levar e vai fazer o que quer, não, né? Essas igrejas têm um corpo pastoral, um corpo ministerial, tem uma diretoria com tesoureiro, essas igrejas fazem balanços, prestam contas aos seus membros, prestam contas às autoridades. Então esse dinheiro entra no caixa da igreja e ele é bem usado, ele é bem fiscalizado. É diferente de um homem sem pastor, de um obreiro sem pastor que sai por aí pregando, que não tem igreja, sai por aí isoladamente, cobrando para pregar sob o pretexto que vive da obra, né? Pode sim haver pregadores itinerantes, né, que preguem por aí e que ao receber algum valor da igreja, mas sem ter cobrado, né, sem ter cobrado previamente, recebam um valor e façam um bom uso desse valor, né? Mas a grande maioria não faz não, a grande maioria tem essa história, esse pretexto que vive da obra e assim por diante. Mas essa não é uma prática bíblica à luz aí daquilo que nós verificamos até agora pela palavra de Deus. Amada igreja, se alguma das nossas palavras ofendeu alguém, já de antemão nós pedimos perdão, porque não é esse o interesse do vídeo, não foi para isso que nós gravamos esse vídeo, e sim para alertar o povo de Deus a respeito dessa prática que não é bíblica, né? Nós estamos orando, vamos continuar orando por tais pregadores para que eles possam repensar os seus conceitos à luz da palavra de Deus. Estamos orando para as igrejas, para que Deus possa dar entendimento para os pastores e para as igrejas, para que essa prática venha a terminar na obra de Deus. E a palavra de Deus venha a ser pregada livremente e não por nenhum tipo de vantagem financeira ou material.